Pessoal, mais uma vez uma boa noite a todos. Sejam todos sempre muito bem-vindos. A aula, como de costume, será gravada. Nós, então, hoje iniciaremos aí falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O material dessa aula já foi encaminhado para vocês, via representantes. Encaminhei também aí mais dois livros em PDF à disposição de vocês, como bibliografia complementar. E então hoje nós daremos início à introdução ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Como sempre, fiquem à vontade para participar, liguem os microfones, perguntem, tirem suas dúvidas. A aula, como eu digo, ela é nossa, não é minha, e a participação de vocês ela é fundamental. Com relação, então, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é extremamente importante. E de onde vem essa importância dele? A importância do Estatuto da Criança e do Adolescente é uma importância histórica, né? É uma importância sobre o aspecto que nós devemos aí observar de que se nós não preservarmos a integridade física, a integridade psicológica, a garantia e usufruto de direitos para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, né? Dificilmente nós teremos aí uma sociedade melhor. Até porque eles são o futuro, né? As nossas crianças e os nossos adolescentes são o nosso futuro. Assim como no passado nós éramos a esperança de um futuro e hoje somos a realidade desse futuro. Então é imprescindível que nós possamos aí compreender a importância da criança e do adolescente, né? Se nós observarmos e se nós questionarmos aí os nossos pais, os nossos avós, como eles imaginariam o futuro da sociedade na data atual, né? E com certeza nós somos o futuro daqueles que no passado imaginaram uma sociedade melhor, né? E desse futuro que foi imaginado, hoje nós somos um presente. E as nossas crianças e os nossos adolescentes são então aí este futuro melhor que todos nós almejamos. Se nós pararmos para pensar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas questões devem ser aí debatidas. Se nós pararmos para compreender sobre a criança e o adolescente, muitas questões estão diretamente relacionadas a uma evolução histórica. Há muitos debates que são feitos, seja com relação ali à diminuição da maioridade, seja com relação ao garantismo excessivo, né, alegado por muitos aí, em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, seja, né, por fatores relacionados ao trabalho, por fatores relacionados à necessidade ou ajuda dessa criança e desse adolescente na composição da renda familiar. Então, nós estamos aí diante do direito civil, nós estamos diante do direito do trabalho, nós estamos diante do direito constitucional, nós estamos diante do direito ambiental, e isso é extremamente importante, né? A partir do momento em que nós temos as disposições do direito civil relativas à criança, seja a guarda, seja alimentos, né, seja o direito ao nome, a partir do momento que nós temos ali no direito do trabalho, né, as relações que existem em razão do aprendiz em relação ao estagiário, né, as limitações de atividades dessas pessoas, a partir do momento em que nós vemos aí sobre o direito ambiental, que no artigo 225 diz que o meio ambiente é um direito das presentes e futuras gerações. Então vocês vão observando aí o quanto as crianças e os adolescentes são fundamentais para a nossa sociedade e, de uma forma geral, para a própria humanidade. O que diz aqui o artigo 227 da Constituição Federal é mais um trecho, né, que não é estranho a nenhum de vocês, mas é importante que nós observemos, quando ele diz que é um dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
a cultura, a dignidade, o respeito à liberdade, a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É lógico, né, é lógico que a partir desse trecho, a partir da análise aí do artigo 227 da Constituição Federal, né, muitas questões começam aqui a ser debatidas, né? Muitos são aí os temas a serem relacionados à criança e ao adolescente. E por que que isso existe? Por que que existe essa necessidade de proteção, né? Talvez nós não consigamos aí observar, talvez nós não consigamos aí compreender de plano, tendo em vista que nós devemos olhar para uma perspectiva maior, para uma perspectiva macro. Talvez na nossa realidade, talvez no nosso nível de convívio isso não aconteça, né? Mas seja nas periferias, ou seja em qualquer lugar, até porque nós sabemos aí até mesmo pelas notícias da mídia, né, que as questões de violência, que as questões de homicídio praticados aí contra crianças, eles acontecem em todas as classes sociais, né? E isso nós vemos aí nos últimos anos, conforme noticiado pela mídia. É lógico que quando isso acontece numa classe e numa família mais abastada, isso toma uma proporção midiática muito maior, né? Como no caso lá do vereador do Rio de Janeiro, do Dr. Jairinho, né? Que acabou ali por assassinar o filho da sua companheira. Então, ou seja, a partir do momento em que nós observamos essas questões, a partir do momento em que nós estamos diante desses fatos, não há distinção de classe social, não há distinção, logicamente, ali de instrução para que as crianças sejam vítimas, né, de seus familiares, daquelas pessoas mais próximas que convivam aí sobre essa questão. Então, ou seja, esse é um aspecto extremamente importante. Esse é um fato que nós devemos aqui levar em consideração, ou seja, essa garantia constitucional que nos traz aí princípios extremamente importantes, como dentre eles o princípio da absoluta prioridade. Então nós vimos e nós sabemos aí já que existem sobre esse fato princípios que garantem direitos relacionados àqueles que mais precisam, àqueles que se encontram de fato numa situação de vulnerabilidade, seja para a criança e para o adolescente, seja para o idoso, seja para a mulher, sejam para todas as minorias aí garantidas por lei. Então, a partir do momento em que nós temos esse princípio aqui da absoluta prioridade, ele vem de encontro à garantia desses direitos, ou seja, perdão, com a finalidade então de criar uma imunidade ao infante acerca dos atos prejudiciais ao ideal desenvolvimento do ser humano em tenra idade. A proteção ela é voltada ali ao combate da negligência, da discriminação, da exploração, da violência, da crueldade e da opressão. E isso nós vemos aí de uma forma bastante comum, sejam os pais que não vacinam os filhos, sejam os pais que não garantem aos filhos uma alimentação adequada. E aí não estou dizendo nem a falta de alimento, né? Eu estou dizendo aqueles pais que não limitam e não trazem aí para os filhos a garantia de uma alimentação saudável, né? Ou seja, quantos problemas de saúde são associados a uma alimentação errada, a uma alimentação desbalanceada. Eu estou dizendo para quem tem condição de se alimentar bem, né? Fora aqueles que não têm, ou fora aqueles em que os pais não primam ali pela melhor alimentação dos seus filhos. Então nós temos aí um reflexo de saúde, nós temos um reflexo na educação, porque uma criança que não se alimenta direito, com certeza ela tem também um déficit de aprendizado. Então todos esses aspectos são diretamente relacionados à garantia aí do direito às crianças. Quando nós falamos em exploração, quando nós falamos em opressão, desde a exploração sexual, desde a exploração no trabalho, não é que criança não pode trabalhar, pelo contrário, a criança tem que ter obrigação, a criança tem que ter uma atividade, seja essa remunerada ou não,
né? E nós sabemos que a remuneração ela é mais difícil de ser ali compreendida nos termos da lei, porque ao aprendiz, esse é um momento de aprendizado prático daquilo que ele está estudando na teoria. Ao estagiário é aquele que realiza uma atividade mediante a orientação e a supervisão. Então, pensar numa atividade remunerada, lógico que é muito difícil, né? Mas isso não quer dizer que a criança não tenha que ter obrigações para com a sua família. Então, sobre todos os aspectos, desde que garantidas as condições de segurança dessa criança, né? Em nenhuma dessas hipóteses, seja do aprendizado ou seja do estágio, a criança ou adolescente pode ser submetido a uma atividade insalubre, a uma atividade perigosa ou a um trabalho noturno, conforme vocês estudaram ou estudarão ainda em direito do trabalho. Então, sobre todas essas situações é onde nós vemos aí questões extremamente importantes no tocante aí à preservação, no tocante à garantia desses direitos, tá, pessoal? Então, esse é um primeiro aspecto. A partir do momento em que nós temos que estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos ver mais para frente a sua evolução histórica, é lógico que nós temos que primeiro que compreender qual é a sua aplicação prática, né? A sua aplicação prática, num primeiro momento, lógico que ela é ali uma atuação protetiva, né? Uma atuação que vai de encontro à manifestação da garantia de direitos às crianças e aos adolescentes. Mas também é uma normatização regulamentadora das atividades dos representantes legais, dos pais, tutores, mas também é ali uma legislação capaz de corrigir falhas de personalidade, falhas na educação dessas crianças, né, quando elas praticam, então, os chamados atos infracionais. Lembrando que criança não pratica crime, tá? Nos próprios termos da lei. Por mais que elas pratiquem condutas descritas na nossa legislação incriminadora, elas não respondem criminalmente pelos seus atos. Como a própria legislação especial diz, elas praticam atos infracionais, né? E a esses atos infracionais são aplicadas medidas socioeducativas. Então, a grande finalidade é a reinserção dessa criança, desse adolescente na sociedade. E a primeira sociedade em que essa criança vive é a sua sociedade, é o seu núcleo familiar. Socioeducativas. E talvez é trazer para essa criança, para esse adolescente, aquela educação que lhe faltou ali no seio familiar. Né? Nós sabemos que nós somos formados dioturnamente desses ensinamentos. Como seres humanos, nós não paramos de aprender, nós não paramos de evoluir. Em cada fase da vida, nós estamos nos adaptando. A adaptação à vida em sociedade não é fácil para ninguém. E com certeza, para as crianças e adolescentes, ela ainda é mais difícil, porque são pessoas que possuem uma dependência econômica, uma dependência emocional, uma dependência física, muitas vezes, por aqueles que têm essa obrigação legal de lhes defender, por alguém que tem essa obrigação legal de garantir os seus direitos. Então, a legislação, né, o Estatuto da Criança e Adolescente é aplicado a todas as pessoas menores de 18 anos. Por quê? Porque a pessoa, aos 18 anos, já assume as suas responsabilidades civis e penais. A pessoa com 18 anos completos, a pessoa com 18 anos completos, ela já assume a sua maioridade penal, a sua maioridade civil. E aí, logicamente, podem surgir questionamentos, né? No direito, tudo existe ali uma exceção. E qual seria, então, a exceção à aplicação do ECA aos maiores de 18 anos? Então, por exemplo, se um adolescente de 17 anos acaba tendo a aplicação de uma medida socioeducativa, por exemplo, de internação pelo período de 3 anos, ele ficará internado dos 17 aos 18, dos 18 aos 19, dos 19 aos 20 anos. Então, o limite de idade que se tem para a aplicação do ECA é os 21 anos, né? Então, pode acontecer ali do menor de 18 anos em sendo a ele submetida essa medida socioeducativa, que ele fique
tutelado pelo Estado, né, e sob a custódia ali, sob a tutela, melhor dizendo, não custódia, sobre a tutela do Estado pela aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Os emanciparam também, professor? Doutor, a emancipação, e é extremamente importante a sua pergunta. Muitas pessoas têm dúvida qual é o sentido da emancipação, né? A emancipação, ela tem finalidade apenas para os atos da vida civil. A emancipação, ela tem a finalidade, por exemplo, né, para que a pessoa possa constituir um fundo de comércio, né, para que a pessoa possa realizar negócios jurídicos. Antigamente, nós tivemos essa mudança também da emancipação, a pessoa ela era emancipada para se casar, né, e hoje nós temos uma limitação legal. Ninguém pode se casar menor de 16 anos. Isso agora é um fato impeditivo em razão da cronologia do indivíduo. Então, antigamente, a pessoa com 14 anos podia ser emancipada para poder se casar. E nós temos essa limitação hoje. Então, doutor, quando nós tratamos de emancipação, é para os atos da vida civil, exceto o casamento para aqueles que têm idade inferior a 16 anos. Então, a emancipação não tem relação nenhuma, por exemplo, com a pessoa poder tirar CNH. Né? Eu já fui questionado sobre isso. Mas se eu for emancipado aos 16 anos, eu posso tirar CNH? Eu posso dirigir? Não, não pode. Né? Por quê? Porque o próprio Código de Trânsito Brasileiro define a idade mínima, que é 18 anos. Né? E a própria legislação aí civil e do Estatuto da Criança e Adolescente define a idade mínima para o casamento aos 16 anos. Então, a emancipação, por exemplo, não torna a pessoa responsável criminalmente também. Então, a emancipação hoje ela tem uma restrição ainda maior, né? E nós temos as hipóteses de emancipação, né? Seja pelo casamento a partir dos 16 anos, seja pela colação de grau em curso superior, seja, por exemplo, em relação à pessoa que tenha instituído um fundo de comércio. Então, nós temos hipótese, ou seja, por escritura pública, né? Pela autorização dos representantes legais, mas não tem a finalidade de assumir a responsabilidade penal pelos seus atos, porque a própria legislação diz 18 anos é a idade da maioridade penal. Entendeu, doutor? Beleza, professor. Maravilha pela pergunta, doutor. Muito obrigado, viu? É o que eu digo, com a participação de vocês, a aula fica muito mais rica, a aula fica muito melhor. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Cadê as minhas doutoras? Cadê os meus doutores? Aí eu lembro da turma, pessoal. Em aula vocês participavam bastante, perguntavam muito, e eu espero que vocês continuem assim aqui nas nossas aulas, hein? Pelo computador é tudo mais fácil, vocês estão com o material na mão, né? Não precisa nem aí ligar a câmera, então aproveitem para participar, aproveitem para perguntar. Sobre, falando ainda aqui, né, sobre a infância e juventude, hoje nós temos aí uma concepção muito mais didática sobre a infância e juventude. E vocês vão poder encontrar na literatura, né, autores que até dividem a infância em primeira infância, segunda infância, né, terceira infância. Por quê? Porque nós temos uma divisão também aí aos menores de 18 anos. Essa divisão é a seguinte, né? Considera-se criança, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, toda pessoa até os 12 anos incompletos. Né? Considera-se, então, aí a adolescente, toda pessoa a partir dos 12 anos completos até os 18 anos incompletos. Então, é sempre importante fazer aqui também essa lembrança, né? Nós vamos ver, logicamente, aquilo que diz aí os termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é fundamental que nós não percamos de vista essa noção sobre a distinção de crianças e de adolescentes. Um outro fato aqui que nos leva em consideração é a questão do Código de Menores, né? Quando eu digo que nós tivemos uma evolução da nossa legislação, é em razão disso, né? Desde o Império, na verdade, até os dias atuais, a nossa legislação ela demora muito para ser atualizada. Vocês vão perceber
que nós tivemos raríssimas citações ou raríssimas legislações aí relativas à criança e ao adolescente, né? E demora muito para ser atualizada. O nosso próprio Estatuto da Criança e do Adolescente já merecia aí uma reforma mais profunda. Mas isso não acontece de forma tão simples ou tão fácil, né? Talvez por falta de interesse dos nossos legisladores. Quando nós aqui observamos, né, o Código de Menores, quando nós observamos a finalidade do Código de Menores, é onde nós vamos aí compreender alguns fatos que talvez passaram aí desapercebidos por nós durante toda a vida, né? E nos dói muito como operadores do direito, como estudiosos do direito, nos dói muito quando alguém fala aquele de menor, né? O de menor de 18 anos. Esse é um termo que aí nós ouvimos. E quando eu digo que isso dói, dói pelo seguinte, pessoal, não é só pela dicção da fala, não é só pela ausência de concordância do termo, não existe de menor, né? Ou é maior ou é menor, mas não é isso, né? Quando a gente fala que esse termo dói nos ouvidos nossos que estudamos o direito, é porque a palavra menor, né, o Código de Menores, ele era aplicado somente aos menores pobres ou infratores. Então era uma conduta, era um termo pejorativo, né? Não era ali simplesmente a designação de alguém que é menor de 18 anos, não é isso. Era a atribuição clara e a rotulagem de alguém por ser pobre, né? Por estar no estado de abandono, por ser infrator. Então era algo sempre colocado aí sobre uma classe talvez desfavorecida por vários aspectos. Então ele tinha essa finalidade de ser aí um termo menorista, né, que de fato diminuía ali a condição daquele ser humano. Essa compreensão que nós temos, então, sobre essa disciplina, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, ela vem sobre o aspecto de que, atualmente, nós temos uma estrutura muito mais adequada às crianças e os adolescentes, né? Por exemplo, hoje nós não temos a Fundabem, hoje nós não temos como é que é o nome, gente? Hoje nós não temos a FEBEM. Então hoje nós temos a chamada casa-abrigo. Olha só como mudou a terminologia. Olha como a casa-abrigo é um termo muito mais adequado, de fato, para receber aí essas crianças e adolescentes que necessitem deste acolhimento, né? Que necessitem deste amparo estatal em razão da condição em que vivem ali no seio das suas famílias. Então, não ter a FEBEM, não ter a Fundabem, é algo que mudou essa perspectiva. E isso muda, logicamente, a partir aí de 1988, com a Constituição Federal. Isso muda a partir do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A partir do ponto em que nós não temos mais um Código de Menores, que nós não temos mais uma legislação específica, né, e pejorativa às crianças e aos adolescentes, a partir do ponto em que essas crianças e adolescentes são reconhecidos como sujeitos de direitos, como cidadãos já sujeitos de direitos. Então, sobre toda essa questão, logicamente que a adaptação do Estado a esse fato, ela foi fundamental, seja pela criação aí das varas da infância e da juventude, ou seja, né, órgãos do Poder Judiciário especializados ali no julgamento de questões relacionadas às crianças e aos adolescentes, né? O direito da infância e da juventude, né? A formação de juízes e promotores aí que tem uma expertise na área, uma compreensão, porque não é fácil lidar, logicamente, com direitos juvenis, né? Não é fácil decidir, por exemplo, se o pai ou a mãe é que tem a melhor capacidade para ficar com a guarda dos filhos, né? Não é fácil verificar que a criança está sendo utilizada, por exemplo, ali, por um dos pais para afetar o outro, por meio de uma alienação parental, né? Muitas vezes não é fácil a observação dos crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes, né? E aqui eu estou dizendo crimes sexuais na sua forma mais ampla, né? Naquela em que não existe a necessidade, por exemplo, da conjunção carnal,
em que o ato do estupro, né, de vulnerável, no caso da criança e do adolescente, aí nós temos também essa tipificação específica, muitas vezes não deixa vestígios. Então, são situações extremamente interessantes e em que o estudo do operador do direito ele deve ser tão focado. Vocês vão ver na prática da advocacia que 90% das ações são cíveis, e dessas ações cíveis, uma grande parte também são relacionadas ao direito de família. Então, vocês estão entre homem e mulher, ou casal, né, melhor dizendo, que está ali se divorciando, né, que tem filhos dessa relação, que existe discussão sobre pensão alimentícia. Então, todos esses fatos são aí relacionados também, tem uma relação direta com a criança e o adolescente. E hoje, né, o direito da infância e da juventude, ele já tem aí uma amplitude muito maior sobre esse aspecto. O artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem reafirmar ali o princípio da proteção integral, onde ele diz que esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, né? Lembrando mais uma vez, de forma rápida, de forma objetiva, que esse é um modelo criado para que possa ser ali motivado o exercício da cidadania, uma vez que chama a sociedade para buscar soluções para os problemas infanto-juvenis. Nós aqui num curso de Direito, nós devemos ser polêmicos e nós devemos ter opinião e defender as nossas opiniões, né? Todos nós temos o direito de expor a nossa opinião e ninguém pode nos julgar por isso, né? Talvez o local mais democrático que exista seja a academia, seja os bancos do curso de Direito, de onde normalmente todas as revoluções nasceram das academias jurídicas. E nós também temos esse direito. Pode alguém não concordar com o atual Estatuto da Criança e do Adolescente e tem todo o direito, desde que tenha argumentos. Pode a pessoa vir e dizer, eu sou favorável à redução da maioridade penal, desde que tenha argumentos, desde que tenha soluções da implementação da aplicação de penas aos menores de 18 anos, garantidas as suas particularidades, garantido o fato de que ainda são pessoas em desenvolvimento. E é o que eu digo, dizer que eles são pessoas em desenvolvimento é garantir que todos nós somos pessoas em desenvolvimento. Já fomos crianças, já fomos adolescentes, somos jovens, né? E aí a pessoa a criança, depois ele é o jovem, depois ele é o estudante, ele pode ser o empregado, ele pode ser o empregador, ele pode ser solteiro, ele pode ser casado, ele pode ter filhos ou não. E todas essas fases da vida são fases em que o ser humano está em desenvolvimento. Nós não paramos de nos desenvolver, nós não paramos de nos adaptar a esse fato. Então, quando nós temos o princípio da proteção integral, a garantia deste princípio nada mais é dizer o seguinte, olha, todos têm direito, todos têm, de forma indistinta, mas existem pessoas que têm preferência a esses direitos, seja a preferência ali no estudo, no garantismo do estudo, seja a preferência na saúde. E aí surge um ponto interessante. Onde é que está a preferência prioritária da criança e do adolescente na vacinação do Covid? Não foi isso que nós vimos, né? Se vocês observarem bem, se vocês notaram isso, né, nós tivemos sim a preferência nos termos do Estatuto do Idoso, nos termos da pessoa com deficiência, de tantos outras preferências, né? Mas infelizmente não pôde, não é que não quis, não pôde ser garantido inicialmente às crianças e aos adolescentes esse direito ao acesso à vacina. Por quê? Porque a vacina não era indicada para eles. Agora, né, estamos aí a vacinação a partir dos 12 anos de idade, ou seja, a partir dos adolescentes. Mas as nossas crianças ainda estão sendo preteridas na vacinação. E eu digo mais uma vez, não é porque não se quer, não é porque não se tem vacina, é porque essa vacina ainda não foi liberada para eles pelos órgãos reguladores, né, como a Anvisa. Ou seja, então nesse ponto e nesse aspecto, as nossas crianças sim
estão sendo preteridas nesta prioridade de atendimento à saúde. E o que me choca, às vezes, eu sei que é uma situação extremamente difícil, principalmente para os pais que têm que trabalhar e não ter onde deixar essa criança, e às vezes não ter condição de acompanhar, né, de ser ali o tutor dessa criança durante os estudos. Nós sabemos que não é uma situação fácil, nós sabemos que é uma situação delicada, tudo isso, mas mandar as crianças para a escola durante uma pandemia, e elas são as únicas que não foram vacinadas ainda, eu ainda acho uma situação de extrema temeridade, particularmente falando. Eu acho que é algo que não deveria acontecer. Nós tínhamos que ter um Estado estruturado, capaz de atender às necessidades sobre esse fato. Né? Se vocês perguntarem se hoje eu sou um defensor do estudo online, eu sou. Hoje eu sou um defensor do estudo online. Eu vejo que ele pode dar certo, se ele for bem efetivado. Né? Hoje eu sou um defensor, por exemplo, da homeschool. Eu sou um defensor da homeschool também. Eu acho que as pessoas têm o direito de educar os filhos em casa. Né? Lógico que eu também compreendo o quanto é importante o convívio social dessas crianças na escola, com seus colegas, com seus professores, né? Mas eu compreendo também o direito dessas sobre um outro aspecto. Então, ou seja, eu acho que são fatos, e esse é o meu posicionamento, e cada um tem o direito de pensar diferentemente do que eu penso. Mas são situações que nos levam a pensar. Eu acho que essa metamorfose, essa adaptação à mudança, ela é extremamente importante. E vocês imaginem, se para nós não é fácil o isolamento social, imaginem para as crianças que estavam acostumadas com a escola, com os coleguinhas. É um momento também extremamente difícil. Né? E a responsabilidade para os pais ela é ainda maior, para os representantes legais. Por que ela é maior? Porque todo aquele momento, aquele tempo ocioso da criança em casa tem que ser ocupado e é a responsabilidade dos pais fazer isso, dos responsáveis legais. Não simplesmente soltar a criança no sofá, dar para ela um tablet, um celular ou ligar a televisão e deixar a criança ali. Né? Mas é dar à criança a oportunidade da atividade física, a oportunidade dos estudos, né? Tornar o estudo home interessante. Nós sabemos que estar em casa é convidativo, talvez, né? A não ter o foco. Nós sabemos disso. Você está aí na sua casa, você está deitado aí na sua cama, você está deitado aí no sofá, né? E aí o professor falando, e aí vai dando aquele sono, muitos dormem, né? Muitos não conseguem acompanhar, ou a mulher é casada, ou tem filhos, ou tem algum parente, ou tem um irmão pequeno em casa. Sempre tem algo que vai tentar ali tirar a sua atenção. Então, dizer que é fácil, não, né? Mas sobre um aspecto de que tudo tem dois lados, também, logicamente, tem aí as suas comodidades, também tem aí as suas vantagens. E é tudo isso que nós devemos também compreender. Sobre o fato, então, só para finalizar aqui, do princípio da proteção integral, né, é fundamental que essa proteção à criança e ao adolescente tenha que ser eficaz. Não só um dispositivo legal contido na norma subjetiva e não aplicado aí ao fato concreto. Né? Ela deve ser consolidada numa realidade da vida e não somente prevista nos dispositivos abstratos. E essa norma, esse princípio não vem sozinha. Isso é importante dizer também. Nós temos subprincípios ao princípio aí da proteção integral. Esses subprincípios, eles são normalmente vinculados nas hipóteses ali de menores, de crianças e adolescentes infratores, e mais precisamente na hipótese dos adolescentes infratores. Né? Quais são esses princípios? O princípio da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição pessoal e da pessoa em desenvolvimento. Então, sobre todos esses aspectos, esses subprincípios, e como eu disse, eles são aí diretamente associados ao adolescente infrator. Por quê? Porque quando esse infrator tiver que ser submetido ali a uma medida socioeducativa, por exemplo, de privação da liberdade, que ela seja o mais breve possível.
que ela seja aplicada em extrema excepcionalidade, né? Que ele seja reinserido na sua família o mais breve possível e, logicamente, que haja o respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Lembrando que nós sempre seremos pessoas em desenvolvimento. Então, esses 3 subprincípios aqui, como eu disse, ligados ao adolescente infrator, né, que eles sejam aplicados sempre em proveito do adolescente e da sua família. Porque não adianta também você, né, internar um adolescente ali, colocá-lo sob a tutela do Estado, se quando ele retorna para a família, ele encontra aquela mesma família desestruturada, desorganizada, onde tem ali pessoas do seu núcleo familiar que continuam fazendo uso de drogas, que continuam praticando crimes, que continuam muitas vezes em situação de miséria. E é por isso que o Estado deve aí atuar pela forma mais específica possível. Não existe um confronto entre esses direitos. Tanto temos o princípio da absoluta prioridade como do superior interesse. São princípios autônomos, distintos, regrados ali pelo próprio artigo 227 da Constituição Federal, né? Pela doutrina, nós vamos aí observar que o legislador demora anos e anos para atualizar o Estatuto da Criança e Adolescente. E quando faz, ainda comete erros, né? Jamais conserta de pronto. O judiciário ainda é omisso no controle dos procedimentos e processos em trâmite nas varas da infância e juventude. É lógico que eu não estou aqui generalizando, tá, pessoal? É lógico que nós temos excelentes varas aí da infância e da juventude. É lógico que sim. Mas, como uma regra geral, ainda tudo é muito caótico quando se trata de um judiciário também especializado para atender os interesses das crianças e dos adolescentes, seja por serviço, por profissionais multidisciplinares ali do Estado, né, em quantidade ainda insuficiente para o acompanhamento de todas as situações, de todos os casos. Então, a partir dessa premissa, é onde nós vemos aí que o Poder Judiciário deve atuar sobre a estrita observância da lei, né? Aqui nós não devemos fazer concessões, interpretações que vão aí em contrassenso, que vão em colisão à garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Olha só para vocês terem uma ideia, né? Quando aí os outros poderes do Estado não o fizerem, a última esperança concentra no magistrado. Por quê? Porque, como nós já vimos, a obrigação principal é do Estado, por meio de políticas públicas que garantam educação, lazer, segurança, saúde, né? Alimentação, vestuário, convívio social, acesso à cultura às crianças e aos adolescentes. Qual é a cultura que essas crianças estão tendo hoje, esses adolescentes estão tendo? Qual é a cultura, né? Qual foi o acesso de cultura que vocês tiveram na sua infância e na sua adolescência? Comecem a perceber isso. Eu, mais velho que a maioria de vocês, que a grande maioria de vocês, na minha infância, na minha adolescência, nós participávamos de gincanas culturais, né? Gincanas folclóricas. Nós participávamos aí, né, das festas juninas, nós participávamos de debates, nós participávamos de tantas ações que tinham ali critério eminentemente cultural. Nós tínhamos ali a nossa agenda de livros. Nós tínhamos que ler determinada quantidade de livros num determinado período. Era um livro por semana, era um livro por mês, eram tantos livros por semestre, né? Tinha aquela hora de ir para a biblioteca. E hoje nós vemos isso se tornando aí já ultrapassado, não só pela evolução tecnológica, não é isso que eu quero dizer. Ela é importante e a evolução tecnológica ela ajuda, né, nessa aproximação sobre muitos aspectos. Mas onde é que de fato esse direito existe? Onde é que de fato esse direito vem garantido? É isso que se coloca, né? De acordo com a doutrina da Hélia Barbosa, a observância desse princípio pela autoridade judiciária da infância, o juízo comum é indispensável.
sobremaneira quando se tratar do exercício do poder familiar. Olha aí uma alteração, né? Uma evolução que nós tivemos com o atual Código Civil. O Código Civil de 1916 ainda trazia o velho conceito do pátrio poder, né? Onde o pai tinha um poder absoluto sobre a sua família, sobre a sua prole. E hoje família ela é constituída sobre as mais diversas distinções. Hoje a família ela é constituída sobre as mais diversas formas, seja a família monoparental, seja a família homoafetiva, seja a família por afetividade. Então hoje nós temos outras concepções de família, né, de poder sobre a prole. Hoje o poder é o poder familiar, não é mais um poder absoluto e totalitário do pai, do homem, sobre a sua família. E aí, logicamente, que quando o exercício do poder familiar não for de encontro às garantias dos direitos das crianças e dos adolescentes, e nessa hipótese, então, de conflito, de divergência, deve ali o poder judiciário decidir. Decidir sempre de acordo com o melhor interesse da criança e do adolescente, mesmo que esse interesse fira a vontade dos pais ou dos responsáveis legais. Então, esse é um outro aspecto que nós temos aí sobre a lei, né? E eu disse para vocês que nós falaríamos aqui sobre um pouquinho da questão histórica do estatuto, da legislação ligada aí à criança e ao adolescente. Então nós temos aí dois fatos extremamente importantes, né? Desde julgados americanos, perdão, o julgado aí do juiz Mansfield, de 1763, envolvendo medidas semelhantes ao nosso procedimento de busca e apreensão do menor, identificados no caso Rex vs de Laval e o caso Blitzes, são conhecidos no direito costumeiro inglês como os precedentes que consideraram a primazia do interesse da criança e o que o era mais próprio para ela. Aí nós tivemos em 1836, o princípio tornou-se efetivo na Inglaterra. O Daniel Begriff, ele informa que o princípio do best interest foi introduzido em 1813 nos Estados Unidos, no julgamento do caso Commonwealth versus Eddings, da Corte da Pensilvânia, onde havia disputa de guarda de uma criança numa ação de divórcio em que o cônjuge mulher havia cometido adultério. E olha que decisão importante. A Corte considerou que a conduta da mulher em relação ao marido não estabelecia ligação com os cuidados que ela dispensava à criança. Então, naquela oportunidade, foi introduzida naquele país a Tender Years Doctrine, ou seja, a qual considerava que, em razão da pouca idade da criança, precisava dos cuidados da mãe, do seu carinho e atenção, e que ela seria a pessoa ideal para dispensar tais cuidados e assistência. E, logicamente, que essa doutrina se proliferou tanto pela Inglaterra quanto por muitos outros países, inclusive o Brasil, né? Ou seja, hoje, lógico que essa doutrina não é mais uma doutrina absolutista, né? Hoje, em que pese a mulher ainda tenha preferência de guarda, né, a guarda será concedida a quem tiver melhores condições de oferecer ali ao filho. E quando eu falo em condições, não são exatamente condições financeiras, né, mas condições de afeto, condições morais, condições psicológicas de cuidar dessa criança e desse adolescente, de ter a guarda dessa criança e desse adolescente. Um outro fato, né, e outros princípios aí ensejadores do direito da infância e da juventude, eles dizem respeito, como eu já disse, a outros ramos do direito, né, desde a Constituição Federal, direito penal, direito civil, direito do trabalho, direito ambiental. Nós temos ali outros princípios extremamente importantes. Cito aqui apenas um, que é o princípio da dignidade humana, né? Se ela é garantida a todos, muito mais às crianças e aos adolescentes. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto
as pessoas entre 18 e 21 anos de idade, conforme eu já até havia aqui adiantado para vocês, né? Ou seja, hoje nós temos aqui essa concepção de que criança vai até os 12 anos de idade incompletos, né? E aí nós vemos qual é a conduta adequada para uma criança. Aí nós vimos o quanto a sociedade, o quanto a mídia, muitas vezes, a própria família, né, não permite que uma menina de 9, 10, 11 anos, 12 anos, 11 anos, melhor dizendo, possa ser criança, possa agir como criança. Então nós temos ali um amadurecimento muito antecipado, muito prematuro dessa criança. Não lhe permite o direito de ser criança. Na doutrina nós vamos observar aí teorias a respeito dessa idade, se deveria a criança ser compreendida até os 11 anos, até os 12, até os 13, né? Mas o nosso ordenamento jurídico decidiu compreender a criança aí pelo fator biopsicológico, ou seja aquele fator biológico da idade, do desenvolvimento físico e psicológico dessa criança, mas também, né, sobre a sua concepção de mundo. Hoje nós somos pessoas repletas de informação, né? E eu sempre digo que a informação não reflete em conhecimento. Tem muitas pessoas que têm muita informação, mas não entendem a síntese das coisas e não podem compreender qual é o efeito desta evolução para o indivíduo. O artigo 228 da Constituição Federal fala aí da menoridade penal. Fala que toda pessoa menor de 18 anos é considerado como um inimputável. E olha só o texto da lei. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas de legislação especial. Esta ligação especial a qual se refere o mencionado artigo constitucional é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estão os menores de 18 anos imunes integralmente à legislação penal comum, por mais grave que possa ser o fato criminoso praticado. Cuida-se, então, de uma política criminal do Estado, visando a mais eficiente proteção à pessoa em fase de amadurecimento. Logicamente que esse debate é um debate extremamente prolixo. Logicamente que esse é um debate extremamente desgastante, já que frente a posições controversas sempre vem alguma intolerância, né? Mas é extremamente importante debater assuntos como a redução da maioridade penal, liberação do aborto, liberação das drogas, liberação das armas, debater assuntos dessa matiz aí é extremamente importante, né? Debater com maturidade, debater de forma a encontrar soluções, a encontrar meio termos, equilíbrio, né? Ponderação sobre esses temas. Então, é extremamente importante. Mas o debate, né, e não o embate, é diferente. Debater um tema não é embater com o outro que pensa diferente. Embate é uma luta. Debate é no campo das ideias, no campo do pensamento, né? E logicamente, respeitando o direito a essa diversidade, né? Sendo assim, nós temos aí nos termos da doutrina, mais uma vez, essa definição de criança brasileira, né? A criança brasileira até 12 anos de idade. Nós sabemos que existem países aí que tratam as suas crianças com uma outra forma de responsabilização, por exemplo, penal, né? Lembrando aí também, mais uma vez, sobre aquele estigma do Código de Menores, né? O Código de Menores, ele era aplicado aí segundo a doutrina do André Kars Kaminsky. O menor era identificada como uma criança pobre brasileira, sempre ocupou um espaço, um lugar de desprestígio na nossa sociedade, colocada em situação de dependência, sem o exercício natural de direitos, ou seja, sempre encarado como um verdadeiro coitadinho, um objeto necessário de tutela penal. Então, sobre esse aspecto, é onde nós aí observamos este fato, é onde nós observamos essa questão, né? E a distinção da criança e do adolescente pobre para a criança e o adolescente rico, né?
Quando rico, criou-se ali a nomenclatura de teens, ou seja, de pessoas extremamente bem dotadas financeiramente, abastadas, né? Onde o menor é o pobre, é o inferiorizado, e o teen é o rico, é o chique. Então, sobre todos esses aspectos hoje, nós sabemos que para os termos da lei não existe essa distinção. Para os termos da lei existe essa garantia de direitos e obrigações para com todos. Já falei um pouquinho sobre essa excepcionalidade da aplicação do ECA aos maiores de 18 anos, então é uma medida excepcional, somente quando a eles for aplicada uma medida socioeducativa, e normalmente aquela de restrição de liberdade, onde ele poderá ficar ali tutelado pelo Estado até os 21 anos. Né? Para o Nazir e o Rodolfo Milano, eles dizem que temos como melhor interpretação aquela que admite a aplicação de medida socioeducativa ao adolescente, mesmo que venha ele no decorrer do processo de apuração do ato infracional ou no decorrer da própria medida aplicada alcançar 18 anos de idade, seja qual for a medida socioeducativa, respeitada, entretanto, a idade limite para aplicação, ou seja, 21 anos de idade, em consequência com a própria estipulação do artigo 121, parágrafo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, pessoal. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Né? Aqui, se vocês prestaram atenção, quando nós falamos em mental, moral e espiritual, nós estamos falando de bens não tangíveis. Nós estamos falando aqui, né, de preceitos subjetivos que são necessários aí ao desenvolvimento da criança e do adolescente. É necessário para que essa criança, esse adolescente consiga lidar com as adversidades da vida. É importante para que ele consiga ter ali a estrutura psicológica para lidar com os nãos que a vida vai lhe impor, né? Não poder ter isso, não poder fazer aquilo, né? Ou seja, para poder lhe impor limites. E é só assim que ele ultrapassará esse momento da sua vida. Sejam crianças, sejam adolescentes, é fundamental que eles tenham um equilíbrio mental, moral e espiritual. E isso, logicamente, está ali diretamente ligado no seio familiar, porque são onde esses valores são transmitidos às crianças e aos adolescentes, muitas vezes pela imposição de limites, né? Então, sobre esse fato, sobre essa questão, é onde nós temos essa garantia, né? E aqui o artigo 3º vai dizer: sem prejuízo da proteção integral que trata esta lei. Então, sobre todos esses aspectos aí, é onde nós observamos esses direitos, mais uma vez, né? Oportunidades, facilidades, a fim de que eles possam alcançar um desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Então, esse é um fato que nos traz aí, logicamente, uma questão. Aqui eu trago para vocês, se vocês podem ler com calma depois, né, a questão da história também, sobre a presença de mulheres, sobre a presença de crianças e adolescentes. Né? O momento da escravidão no Brasil foi um momento terrível para as crianças, até que nós tivéssemos ali a lei do ventre livre, né? Promulgada pela princesa Isabel. O que foi a lei do ventre livre? A partir daquela data, toda criança que nascesse de uma mulher escrava seria livre pelo nascimento. Então nós tivemos a lei do ventre livre, depois nós tivemos, né, a abolição da escravatura no Brasil, mas percebam a importância dessa lei, né, a partir do momento em que o Estado garantia a liberdade pelo ato do nascimento. Né? Pesquisem um pouquinho aí sobre a história. E na próxima aula, pessoal, nós vamos então aí continuar
a partir daqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, agora o espaço está aberto para vocês. Eu vou abrir aqui o sistema da universidade para que eu possa fazer a chamada, ouvi-los aí individualmente, né? Já estou aqui recebendo até algumas mensagens do WhatsApp, parece que tem alguns colegas aí que estão com dificuldade no acesso à aula pelo celular, às vezes alguma instabilidade aí da internet, pessoal, e logicamente que tudo isso será considerado aí oportunamente, tá? Então, se algum colega tiver essa instabilidade, né, depois me avisa, me mostra aí, manda um print da tela pelo celular, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que tudo será logicamente considerado e ninguém será prejudicado, já que todos nós dependemos aí da internet, pessoal. Então, vamos lá para a nossa chamada. Lembrando, aqueles que tiverem microfone podem responder pelo microfone mesmo. Aqueles que não tiverem microfone podem deixar aqui a sua mensagem no chat. Vou começar pelos alunos enturmados, tá bom? Do quinto período. E depois eu vou para os alunos aí do sexto A. Alunos enturmados, Claudemir Bercelli. Presente, professor. Muito obrigado, doutor. Fabiano Diogo. Presente, doutor. Muito obrigado. Aí, ó, tem um nenê aí junto, ó. Gabriel Bock. Presente. Muito obrigado. Gilson Aparecido. Presente. Muito obrigado. Natália dos Santos. Presente. Muito obrigado. Raquel. Presente. Muito obrigado. Rodrigo César. Presente. Muito obrigado, pessoal. Agora vou para os alunos do sexto período A, tá? Caso alguém não tenha aí o nome na lista, não se preocupe, tá? Ninguém será prejudicado. Depois, se vocês puderem me encaminhar o nome, o RA e a turma, eu encaminho para a secretaria para que eles possam ver ali o que está acontecendo, tá bom? Então, se alguém, por acaso, eu não chamar, depois, no particular, me encaminha aí um WhatsApp que eu vou encaminhar para a secretaria pedindo aí esclarecimentos do porquê vocês não foram inseridos ainda. Então fiquem tranquilos caso eu não chame aí o nome de ninguém, ou de alguém, perdão. Pessoal, vamos lá agora para a turma do sexto A então, hein? Vamos lá. Afonso. Alô, doutor Afonso. Aguinaldo. Presente, professor. Muito obrigado. Ana Gabriele. Ana Gabriele, não estou ouvindo, acho. Pessoal, me ajudem aí, verifiquem se a Ana Gabriele está na sala, por favor. A Ana está aí, professor. Então, obrigado, doutor. Já vou colocar a presença para ela aqui. Beatriz Horns. Ela está no chat, professor. Tá, joia, já vi lá, muito obrigado. Beatriz Santana. Eu. Muito obrigado. Betânia. Presente, professor. Muito obrigado. Briane. Presente. Muito obrigado. Bruno Christian. Presente, professor. Muito obrigado. Caroline Vanessa. Presente, professor. Muito obrigado. Caroline Canela. Presente. Muito obrigado. Cláudio Antônio. Alô, Cláudio. Opa, levantou a mão aqui. Deixa eu ver quem levantou a mão. Cláudio levantou a mão. Muito obrigado, Cláudio, pela manifestação aí. Kleber Júnior. Presente, professor. Muito obrigado. Cleiton Nascimento. Tá aí, professor. Ele também Muito tá aí. obrigado. Crislaine. Presente, professor. Muito obrigado. Daiane. Presente. Muito obrigado. Débora. Débora Vitória.
Deixa eu ver aqui se mais alguém levantou a mão. Parece que tem uma mãozinha levantada aqui. Deixa eu ver quem que é. Pessoal, quem levantou a mão, abaixa, porque senão eu não consigo ver. Isso, vamos lá. Pessoal, eu estou na Débora. Débora Vitória, tá? Não responda antes da hora, não. Denner. Eu, professor. Muito obrigado. Dionis. Presente. Muito obrigado. Eduarda. Presente, professor. Muito obrigado. Ed Wilson. Presente, doutor. Obrigado. Emily Vitória. Presente. Muito obrigado. Evelyn. Presente. Muito obrigado. Fabrício Sangali. Presente, professor. Muito obrigado. Felipe Romanheg. Presente, professor. Felipe da Silva. Presente. Fernanda Laís. Deixa eu ver aqui se tem alguém no chat. Fernanda Laís. Fernando Amaro. Presente. Muito obrigado. Francinara. Presente. Francisco de Assis. Presente. Muito obrigado. Gabriel Barbosa. Presente. Gabriel Chapique. Presente, professor. Gabriel de Oliveira. Presente, professor. Alô, Gabriel de Oliveira. Presente. Muito obrigado. Gabriel Garcia já se manifestou lá no chat. Obrigado. Gabriel Ribeiro. Presente. Muito obrigado. Giovana. Alô, doutora Giovana. Vamos lá. Gleison. Presente, professor. Muito obrigado. Janaína Queiroz. Alô, doutora Janaína. Karina Alves. Presente, professor. Presente. Janaína e Karina, as duas estão aí? Sim, a Karina está presente. Então tá jóia, muito obrigado. Lennon. Alô, doutor Lennon. Mário Marques. Cadê o doutor Mário? Presente, professor. Ô, doutor, boa noite, viu? Desculpa às vezes que eu não respondo ali no WhatsApp, que o doutor manda bastante coisa, mas são bastante Tranquilo. interessantes as matérias, viu? Muito obrigado pelo encaminhamento lá das atualizações. Obrigado, viu, doutor? Beleza. Às vezes não dá tempo de eu acompanhar, mas a hora que eu posso eu vou lendo aos poucos. Tranquilo. Tainara Luana Cardoso, é a nossa colega, né? E Tainara Vitor Zanella. Presente, professor. Muito obrigado, pessoal. Extremamente feliz com a presença de vocês, extremamente feliz em ouvi-los, em ver que estão bem, e isso com certeza mata um pouquinho da saudade que eu tenho da sala de aula também, da saudade que eu tenho aí de cada um de vocês. Pessoal, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Estou vendo aqui, ó, a Giovana também se manifestou aqui no chat. Giovana, eu já vou verificar, tá bom? Muito obrigado aqui pela manifestação de todos vocês. Boa noite, professor. Até. Boa noite, pessoal. Um abraço. Até mais.